Olá pessoal, hoje a gente vai realizar o estudo do nosso roteiro de número 25. Hoje a gente vai estudar um pouco acerca das cidades-estado gregas, principalmente as duas que ao longo do tempo se tornaram as duas cidades mais poderosas da Grécia, que foi a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Hoje o foco da nossa aula vai ser da página 134 até a página 143, ok? Primeiro eu queria chamar aqui um pouco de atenção para a organização, né, do espaço dessas cidades-estado. A gente sabe que uma cidade-estado é uma cidade independente, né, que tem suas próprias leis, seu próprio governo, seu próprio exército. Então, todas as cidades-estados elas tinham, digamos assim, a mesma estrutura. Primeiramente, elas tinham uma parte mais elevada, chamada de Acrópole. Ficava na Acrópole aqueles prédios, os palácios, os templos, que eram símbolo do governo, né? Eles ficavam numa parte mais elevada, né? A Ágora, que era mais ou menos, aliás, era a parte do comércio, do mercado, aonde se dava os debates na antiga Grécia. Os debates se davam em público, né? Principalmente na Ágora, onde era o mercado, onde tinha um grande fluxo de pessoas, né? Era onde se davam os debates políticos. Havia também a zona rural, que era onde haviam as plantações, né? No entorno da cidade-estado, a gente pode ver aqui a cidade cercada de plantações e o porto, que era onde se realizava, né, a questão do comércio marítimo, a pesca, a venda de mercadorias e também a compra de mercadorias que vinham de outras regiões, de outras cidades-estados. Na aula passada a gente chegou até a conversar que na maioria dos casos as cidades-estado gregas ficavam no litoral, porque a Grécia é uma região muito montanhosa, né? Então desde muito cedo, eles desenvolveram uma familiaridade, a gente pode dizer assim, com a pesca e com o comércio marítimo muito grande, né? E nós vamos ver também, deixa eu ver aqui, algumas características tanto da cidade-estado de Atenas como também da cidade-estado de Esparta, ok? Essa é uma imagem, pessoal, da cidade de Atenas hoje. Atenas é a capital da Grécia. E aqui a gente consegue ver os restos, né, da antiga cidade-estado de Atenas, da parte alta da cidade, que era justamente a Acrópole, onde ficavam os templos, os palácios, a parte mais importante, considerada a mais importante da cidade, né? Ela é toda fortificada, fica sempre em um monte. Ela é fortificada, né? Ou seja, é construído muros e o destaque maior fica para o templo, né? Aqui o panteão onde ficava o templo dedicado aos deuses, certo? Então na Grécia Antiga, aqui a gente iniciando já aqui acerca do nosso livro. Na Grécia Antiga, quem era que tinha direito de participação política? Eram aqueles que moravam nas cidades-estado. Aquelas pessoas que eram consideradas estrangeiros, ou seja, tinham nascido fora daquela cidade-estado, eles não tinham direito de participar da política. Ah, tio, mas ele nasceu fora, mas depois se mudou para lá. Mesmo assim, né? Se ele não nasceu, ele não tinha direito de participação política. Importante dizer também que as mulheres não tinham direito de participação política também, certo? As mulheres, elas eram, com exceção de Esparta, onde a mulher tinha diversos direitos a mais, nas outras cidades-estado gregas, as mulheres elas eram impedidas de participar da política, ok? Os escravos também, aqueles que eram feitos escravos
em guerras ou por dívida. Essas pessoas também não tinham direito de participação na política. Então, quem era que tinha direito de participar? Aqueles que tinham nascido nas cidades-estados eram homens, ok? E livres. Homens livres e tinham nascido na cidade-estado. Então, nem mulheres, nem estrangeiros, nem escravos participavam da política. Haviam 4 formas principais de governo. Eram eles: a monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Na monarquia, o governo era essa forma de governo era quando a cidade-estado era administrada por um rei, né? O rei tinha um apoio dos, digamos assim, das famílias mais poderosas e também dos militares. Então, quando havia a presença de um rei, era chamado de monarquia. Oligarquias era o governo dos aristocratas, que eram aqueles grandes proprietários de terras. Eles tomavam o poder para eles e ficavam mandando. Como? Em alguns momentos poderia ser, por exemplo, como uma assembleia de senadores, né? Só quem poderia chegar a esse cargo de senador era se você fosse homem, proprietário de terras, né? Tivesse uma determinada riqueza, é que você poderia chegar a esse posto. Então, as oligarquias, essa própria palavra, gente, oligarquia significa o quê? Governo dos melhores ou governo das famílias mais ricas. Oligarquia, né? Sempre que termina com arquia é governo, né? E olin vem de família, governo dessas famílias mais ricas, certo? A tirania era o governo de um só homem que assumiu o poder por meio da força, ou seja, tio ele não era um rei, nesse caso aqui poderia ser também, mas nesse caso era a pessoa que mandava sozinha, sem não aceitava a participação de nenhuma outra pessoa, mesmo que fosse de uma família rica, né? Ele mandava em tudo só. E para isso ele usava o quê? A força. Ele usava o exército para obrigar as pessoas a aceitarem aquilo que ele ditava como lei, né? E a democracia, que foi a forma de governo que surgiu em Atenas, né? Era onde os cidadãos participavam das decisões por meio das assembleias. Nessas assembleias, os cidadãos votavam aquilo que iria ser realizado ou não, e escolhiu também os líderes. Foi aí que surgiu o voto, foi aí que surgiu a participação das pessoas. Essa palavra democracia, demo significa povo, cracia, poder ou governo. Essa palavra democracia significa poder ou governo do povo, porque não era a decisão de uma pessoa, era a decisão da maioria. Todos tinham direito ao voto, porque todos eram considerados iguais, cidadãos. Mas aqui, gente, é bom a gente lembrar que para eles, como eu já falei, né? Nem todos eram considerados cidadãos, né? Nem mulheres, nem crianças, nem estrangeiros e nem os escravizados, né? Nenhum desses grupos, mulher, criança, estrangeiro ou escravizado, era considerado cidadão. Então, apenas homens livres e nascidos na cidade, né, é que eram considerados cidadãos com direito de participação política. Então, hoje, democracia, o governo do povo, a gente compreende como de todos, né? Mas lá na Grécia Antiga, não era assim. Por quê? Porque ficava de fora a grande parte da população. Mulher, estrangeiros, escravizados, crianças, ok? As mulheres na cidade de Esparta, como eu já falei,
elas tinham um respeito muito maior. Por quê? Porque as mulheres, elas poderiam ocupar cargos na política, elas poderiam ocupar cargos até mesmo nas forças armadas, quando os homens estavam para as guerras, eram as mulheres que ficavam protegendo as cidades, as plantações, né? As mulheres eram, digamos assim, eram bem mais respeitadas em Esparta do que em Atenas. E aí eu queria chamar a atenção para a tradição militar de Esparta, né? Quem era considerado cidadão Esparta? Claro, homem nascido na cidade e livre, mas aqueles que eram para ser, mesmo sendo homem livre nascido na cidade de Esparta, ele tinha que passar pelo treinamento militar, que era o quê? Desde os 7 anos, a criança era treinada para ser um soldado. Então, com 7 anos, a criança ela saía da família dela, ela era levada para campos de treinamento. Nesses campos de treinamento, a criança, desde os 7 anos, era treinada a ficar com fome, a ser espancada, a, a, a ter que roubar para conseguir comida, a se acostumar com a dor, com o frio, né? Com ferimentos, certo? Ela ficava treinando assim até a idade de ficar rapaz, e aí com 18 anos eles entravam para o exército, lutavam até os 35 anos e só aí é que eles tinham direito de participar da política, tinham direito de se casar, tinham direito de votar, né? Então, dos 7 até os 35 anos, eles estavam diretamente no exército e até os 60 anos eles eram considerados guerreiros, né? Esse treinamento militar era muito forte, né? Eu tinha até um videozinho para mostrar, mas vou deixar para mostrar no início da aula, porque se eu colocar aqui, o YouTube sempre tá impedindo, sabe? De subir o vídeo da explicação, porque eu coloco um pequeno vídeo aqui. Então, estou preferindo colocar fora, né, do vídeo da explicação. Na cidade de Atenas, a gente já viu que uma das formas de governo principais era a aristocracia, que era o quê? O governo desses homens proprietários de terras, que eram mais ricos e também eram considerados os melhores. A aristocracia era justamente a palavra que dizia o governo dos melhores, né? Quem não tinha participação política, a gente já viu, né? A gente já viu que quanto mais quanto mais pobre a pessoa, menos direito ela tinha de participar da política. Por exemplo, os camponeses, os pequenos proprietários de terras, comerciantes, artesãos e os escravizados também, nenhum deles aqui tinha direito de participar da política, nem tinha direito de votar, nem tinha direito de se candidatar a um cargo, né? Essas pessoas aqui, por que que eles não tinham direito? Os pequenos proprietários de terras, muitas vezes, gente, a terra deles era pouca, em quantidade, também pouco fértil, e eles acabavam pedindo dinheiro emprestado. Quando não tinham com que pagar, eles eram transformados em escravos, eles e a família deles. Então, eles não tinham direito de participação política. A mesma coisa acontecia com os comerciantes, com os artesãos, né? Eram pessoas muito humildes que frequentemente, quando não tinha com que pagar as suas dívidas, eram obrigados a serem escravos. Por causa disso, essas pessoas humildes não tinham direito de participar da política,
né, por serem justamente humildes. E aí, as mulheres, a gente já viu também que não tinha esse direito de participação, né? Em Atenas, a mulher ela era muito mais dominada do que em Esparta. As mulheres mais ricas elas eram casadas por obrigação, né? Era uma relação de interesse. A família da moça oferecia a ela em casamento a um homem por interesse, né? Por ele ser de uma família considerada importante. Então era muito comum meninas, crianças, 12, 13 anos, se casarem com homens muito mais velhos, 40, 45 anos, né? Tanto é que tinha a tradição de quando a moça ia casar, ela deixava os brinquedos, as bonecas, nos altares, né? Querendo dizer que estava deixando de ser criança. Por que que tinha esse costume? Porque elas se casavam muito cedo, né? As mulheres mais pobres não. Como não tinham o porquê do interesse, né? Que eram mulheres pobres que se casavam com outros homens também, da mesma condição, as relações eram sempre por amor, na maioria das vezes. As mulheres em Atenas não tinham direito de participar da política, como a gente já viu. Algumas mulheres lutaram muito para ter direito a estudar, para ter direito a falar entre os homens. Um desses casos foi Aspátia, que foi uma das filósofas, professoras. Ela debatia entre os filósofos homens. Havia muito preconceito contra ela, mas ela não se importou. Ela estudou com os maiores filósofos da Grécia e também se tornou uma grande professora, filósofa, né? No seu período em Atenas. E aí, queria chamar aqui a atenção que as coisas, digamos assim, aos poucos, os mais pobres foram tendo direito de participar da política. Por que que eles foram tendo direito? Por quê? Porque aos poucos, para os gregos irem tomando mais territórios, eles foram aumentando o tamanho do exército. Inicialmente, só quem poderia ir para o exército eram aquelas pessoas de família aristocrata, proprietários de terras, né? Uma pessoa normal ela não podia participar do exército. Mas quando eles começaram a conquistar novos territórios, tinham que ter exércitos maiores. E aí eles foram chamando aquelas pessoas mais humildes para entrar no exército, né? Proprietários de terras mais humildes, artesãos, comerciantes. E aí, com essas pessoas lutando no exército, elas começaram também a buscar participar da política. Até porque eles diziam, poxa, quem está conquistando as terras, quem está trazendo riqueza para as nossas cidades somos nós. Então eles têm que deixar a gente participar da política, né? A gente não pode mais ficar correndo o risco de ser escravo quando não tiver condição de pagar uma conta, né? Então essa esse alistamento no exército de pessoas mais humildes, esses soldados eles eram chamados de hoplitas, né? E esse alistamento que levou essas pessoas a ter essa possibilidade de participar da política foi chamado de Revolução Hoplítica, por causa que foi uma revolução causada por esses soldados que agora eles não aceitavam mais ser escravos, mesmo que tivessem devendo alguém, né? Eles não aceitavam mais não participar da política, eles queriam tomar decisões da política dentro do exército, subir de cargos, né? E como eles eram a grande maioria do exército, várias medidas tomadas por eles, né, defendidas, foram acatadas pelos, pelos aristocratas, aqueles que eram das famílias mais ricas, certo? É exatamente esse tópico.
a população exige mudanças, né? Ou seja, os mais pobres passaram a exigir mudança na sociedade grega, né? Eles não queriam, por exemplo, ser escravizado junto com os filhos quando não pudesse pagar uma dívida, né? Então foi aí que alguns homens, buscando o apoio da maioria da população, né? E em troca disso, querendo o apoio aliás, alguns homens buscando o apoio da maior parte da população, que eram pessoas humildes, né? Esses homens começaram a redigir leis que apoiavam o direito das pessoas mais humildes. O interesse, claro, era ter o apoio dessas pessoas, né? Daqui a pouco, pronto, chegamos aqui. Esses homens eram conhecidos, esses líderes eram conhecidos como tiranos. Eram aquelas pessoas, por exemplo, Solon foi um tirano. Porque quem eram os tiranos? Foram líderes de cidades-estado que decidiram editar, escrever leis, né, que tinham por finalidade ajudar essas pessoas mais humildes. Os demais, né, de famílias mais ricas, não queriam que eles escrevessem essas leis, mas eles escreviam e chamavam a população para ajudar ele a impor essas leis pela força. Por isso, como eles impunham essas leis aos aristocratas pela força, né, com o apoio que as famílias mais pobres davam a eles, eles eram chamados de tiranos, que é o mesmo que ditador, né? Quem chamavam eles de tiranos eram as famílias mais ricas, os aristocratas, porque para os mais pobres eles eram, gente, endeusados, né? Por quê? Porque eles aprovaram as leis que eles tanto queriam, como por exemplo, não virar escravo por dívida, né? Poder subir de cargo, de patente dentro do exército, também era outra medida, ok? Eu falei de solo, né? Aqui, ó, os principais tiranos atenienses: Pisístrato, Hipi, cadê? Hípias e Hiparco, né? Além de Solo, esses foram alguns dos principais tiranos. Lembrando que os tiranos apoiavam, né, as famílias, a parte da população que era mais humilde. Clístenes também foi um tirano e ele é a partir desse tirano aqui em 510 que começa a nascer outra forma de governo que vai ser chamada depois de democracia. Clístenes, né, como todos os outros líderes, eles eram eleitos pelos aristocratas para passar um período, né, governando a cidade, no caso aqui Atenas. E aí esses líderes assinavam as leis que depois tinham que ser aprovadas por esses aristocratas. Os tiranos, eles não buscavam ser aprovados porque eles queriam apoio dos mais humildes, né? Por isso que eles eram chamados de ditadores. Clístenes foi um dos principais porque ele instituiu o ostracismo. O que isso queria dizer? Que todas as pessoas que eram livres, né, tinham nascido na cidade-estado de Atenas, eram livres e homens, é importante dizer isso, podiam participar da política. Então, você era um artesão, você era um camponês ou um pequeno comerciante, você também podia participar da política. Claro que para essas pessoas a participação ela era assim,
reduzida, né? Primeiramente porque essas pessoas não podiam participar sempre dos debates, né? Algumas pessoas, como eram de camadas mais pobres, elas não tinham direito a falar, elas só podiam escutar, né? E votar, ok? Já tinham outras decisões que só quem votavam eram pessoas de camadas sociais um pouco mais altas, né? Mas, pela primeira vez, com Clístenes, todas as pessoas, no caso aqui os homens, que eram livres, mesmo sendo pobres, tinham direito a participar da política, né? E aí, Péricles veio logo depois de Clístenes e, e fortaleceu muito a participação dos mais humildes. Por quê? Como eu disse, como eram diversas discussões, muitos não tinham tempo para participar porque tinham que trabalhar. Então, Péricles deu uma espécie de bolsa, né? O tempo que você estava participando ali do debate, aqueles dias, então você ganhava uma quantidade de dinheiro. Então, as pessoas mais pobres puderam abandonar seus trabalhos para se dedicar também à política. Então, todos passaram a ter direito de participação. Agora, quando eu falo todos, vocês me entendem, né? Homens livres e que tinham nascido na cidade-estado. Nem estrangeiro, nem escravo, nem mulheres e nem crianças tinham nenhum direito de participação, certo? Aqui a gente tem alguns órgãos, os locais que se davam essas discussões. Ágora era justamente a parte mais comercial, populosa, o mercado, que era onde eram feitas as discussões. E cada um que vocês vão ver aqui, por exemplo, desses locais, eram feito algum tipo de discussão. Por exemplo, Tribunal dos Eliastas ou Tribunal de Justiça. Eram realizados julgamentos, tanto das questões privadas, ou seja, de pessoas, quanto das questões públicas que envolviam a cidade-estado inteira, né? Então, o Tribunal dos Eliastas era o local dos julgamentos, ok? Passando aqui um pouco mais, na página 142, a gente tem os vasos gregos. Os gregos tinham essa forma de arte, né, de retratar as suas histórias, a sua mitologia em cerâmica, em vasos. E as pinturas eram sempre nas cores pretas e vermelhas, ok? Então os vasos da cultura grega eram nos vasos, nas cerâmicas, que eles costumavam retratar a sua história, a sua pintura, a sua mitologia, ok? A história dos deuses, a história das guerras, das batalhas, certo? Aqui um exemplo, né, de vaso preto em pintura vermelha e aqui o contrário, né? O vaso vermelho em pintura negra, né? E aqui eu termino. Na aula que vem, a gente vai continuar com a disputa entre Esparta e Atenas, com a Guerra do Peloponeso. Assunto para a próxima aula. Espero não ter sido muito enfadonho, pessoal. Eu tinha alguns vídeos para colocar aqui, mas, como eu já disse, né? O YouTube, eu acho que é isso, né? O YouTube não está aceitando. Então, a aula ficou um pouco monótona. Espero que não demorada demais também, 29 minutos. Então, a gente pode fechar aqui, voltar lá para o grupo para fazer a nossa atividade de hoje, tá bom? Beijo, pessoal.